Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. Nesse episódio, é um episódio de entrevista, vamos entrevistar o João da TN Consultoria. Tudo bem, João? Tudo certo, graças a Deus. Uma honra estar aí no podcast, ter esse convite. Ó, a gente que agradece. E comigo também sempre tenho investidor descentralizado, Felipe. Tudo bem, Felipe? Pô, tranquilo. Vamos lá, mais um bate-papo para enriquecer todo mundo aí que nos ouve. Maravilha. João, você tem demonstrado sistematicamente, assim, além de o teu canal tem sido bem legal, tem mostrado várias visões do Bitcoin. Você tem se especializado, né? Assim, acho que a tua área de especialização é muito em cima do Tails e dessa soberania do indivíduo e com o Bitcoin. Conta um pouco para a gente como isso começou, de onde veio essa ideia, do teu background, da tua formação. Fala um pouquinho para a gente. Perfeito. Então, desde sempre a minha família já tem desenvolvedor, então desde sempre a gente já teve esse contato com o computador e essa parte mais de desenvolvimento. Então, eu sempre fui muito entusiasta dessa questão de tecnologia. Mas lá por 2015 eu já entendi um pouco, comecei, né, a engatear em programação e desenvolvimento, mas lá por 2017, mais ou menos, eu realmente conheci o Bitcoin e comecei a ir atrás do ativo, né? Eu conheci, na verdade, o criptomercado. Aí um pouquinho mais depois, lá por 2020 mais ou menos, eu comecei a entender a singularidade do Bitcoin e comecei a difundir isso, né? Ajudar com que as pessoas entendessem essa visão também. Porque é interessante, né? Quando você descobre alguma coisa, você instintivamente vai querer atrás, abrir o olho das outras pessoas, né? Para verem essa questão. Então eu fui tentando ajudar todo mundo e um dos principais pontos, né, do criptomercado até hoje é autocustódia, porque se tu não tem Bitcoin autocustódio, você não tem Bitcoin. Bitcoin exchange não é Bitcoin, né? A gente sempre prega isso, sempre fala isso. Então, um dos pontos, né, para eu ajudar as pessoas seria uma forma, porque querendo ou não, eu indicar uma carteira. Eu vou indicar, por exemplo, compra Bitcoin, compra lá uma Ledger, uma Trezor, uma carteira de 500, 600 reais. Não é todo mundo que tem essa condição, né? Ainda mais para o mercado que está em expansão, em constante evolução. Então, eu tive o primeiro contato, né, antes disso já com o Tails. Eu já tinha conhecimento mais ou menos de software amnésico, esse tipo de coisa e comecei a estudar sobre isso. Aí teve o caso do James Ong, eu não sei se vocês já chegaram a ouvir falar ou já comentaram aqui no podcast, se quiser eu posso falar depois, que é um caso muito interessante, né? Que é um cara que realmente ele roubou o dinheiro de hacker, roubou dinheiro no mercado negro, né? Então tava todo mundo atrás dele e ele deixava bilhões de dólares em pendrive, num pendrive não, né? Num cartão SD com Tails. Então, quando ele foi preso, né, bem, muitos anos depois, o FBI, os maiores especialistas de cibersegurança dos Estados Unidos, né, com as carteiras em mãos, não conseguiram ter acesso. Então, ficou aquela questão, né, porque querendo não falar uma coisa, a gente falar, ó, tal software é ótimo, tal carteira é ótima, é uma questão. Agora, realmente, a gente tem um stress test, né, uma prova desse nível de ter bilhões de dólares em jogo e ter um honeypot, que a gente fala nesse termo, né, uma recompensa muito grande por isso, e realmente isso tá na mão de quem quer pegar isso é outra questão. Então, quando saiu esse caso de James Ong, que ele realmente foi preso, né, ficou mais ou menos um ano lá, e daí ele entregou a chave privada, porque, querendo ou não, era uma apreensão muito grande, e sem as chaves privadas os Estados Unidos não iam conseguir fazer essa apreensão, eles estavam com as carteiras em mãos, ele acabou entregando essas chaves para reduzir a pena. Então ficou muito mais que claro, né, a segurança que esse Tails fornece. Então, querendo ou não isso, além do meu conhecimento em auditoria, né, que não, para mim não é o suficiente, dentro desses softwares eu comecei a estudar isso, comecei a recomendar e indicar isso, né, para as pessoas. Eu acho que Cara, é legal, né? maneiro, cara. Não, eu ia entrar numa pergunta diferente, mas eu acho que é um pouco mais pra frente. Fala você o primeiro para eu. É, você levantou uma bola muito legal, que é do valor das hard wallets, né? Especialmente no Brasil, você tem esse problema com importação. E, e há um segundo problema, né? Que assim, a própria presença de uma hard wallet, ela indica um honeypot pessoal, né? Exato. Uma coisa é você ter um dispositivo genérico, outra coisa é você ter um negocinho que você montou que parece um brinquedinho
E outra coisa é você ter uma Ledger que sabidamente só tem aquele uso, né? Uma Ledger, uma Cold Card, ou seja lá o que for. Então, eu acho que esse é um ponto interessante para a segurança individual, você ter essa forma, né, pendrive mais Tails. Eu, pessoalmente, e aí queria tirar essa dúvida contigo, você encontra também muita dificuldade em pessoas que, para entender esse passo a passo do processo, que para mim ele é um pouco mais complexo. Eu tentei fazer algumas coisas, tenho Tails, rodei Tails, assim, feliz da vida, gastei um dia inteiro só para aprender como fazia, nunca tinha feito isso na vida, mas é um pouquinho diferente, é um pouquinho complicado esses passos assim que têm que ser repetidos todas as vezes. Você tem encontrado os usuários com essa dificuldade também, ou é mais fácil? Quem chega em você já está num funil mais avançado, por assim dizer? Então, geralmente eu acompanho bastante pelos comentários, né? E pelos comentários, geralmente o pessoal tem mais dificuldade quando não acontece alguma coisa errada. Geralmente o maior problema que eu vejo que acontece, que é realmente o que causa dificuldade para as pessoas, às vezes o layout. Tem alguns layouts que quando é um computador muito antigo, por exemplo, ele vai cortar uma parte, né, do layout, por exemplo, não vai aparecer um botão de save, alguma coisa assim. Então esse é o problema que eu mais escuto, pelo menos. Quem tem mais uma dificuldade maior, né? Eu faço bastante consultoria também. Então, às vezes, vem um pessoal bem basicão que quer realmente, sem muita enrolação, né? Realmente saber na prática como criar uma carteira ou qual que é a forma mais segura de gerar uma chave privada. Então, eu faço esse acompanhamento, né? Eu vou ensinar para a pessoa o que que ela precisa fazer, o que que é todos os passos, né, que ela precisa seguir, porque não é nada muito complexo. O que eu vejo, se a pessoa, por exemplo, baixou um aplicativo de banco e criou uma conta nesse banco, eu não acho que ela vai ter uma dificuldade em fazer esse processo, né? A não ser que tenha algum, por exemplo, algum bug, às vezes alguns computadores, né? Por exemplo, vai dar erro no Balena Etcher, mas se não tiver nenhum erro, se você tiver um computador e um pendrive bom, um pendrive zerado, né? Eu acho que não tem muita dificuldade. Eu, pelo menos, nunca vi tanta gente com dificuldade. Só realmente gente que tenha, igual a questão que eu falei, né? A pessoa que vai ter dificuldade para baixar um aplicativo de banco e criar uma conta, aí certamente, né, vai ter uma dificuldade ou outra para colocar um Tails no pendrive. Só que é uma questão um pouquinho mais delicada, né? Não é tanta gente que chega no meu canal. Pô, você levantou uma bola interessante que eu queria fazer uma provocação, não a você, mas a uma parte da comunidade em geral. Aqui, não sei se você já percebeu, a gente, depois que a gente apanhou muito de uma certa parte da bolha, a gente gosta de devolver um pouco em forma de provocação. Você falou que faz assessoria, né, direta, e eu acho isso extremamente válido. A gente conversou, inclusive, isso com o Diego Collin também. Que você acha dessas críticas das pessoas que falam que cobrar por essas coisas é errado e que bitcoinheiro tem que ensinar por, sei lá por quê, por amor à divulgação da moeda, né? O tempo Não, é de então, graça, né? eu vi até um comentário, não lembro quem foi, alguém levantou uma polêmica, acho que não era ninguém muito da bolha, lá no Twitter, né? Falando, por exemplo, de gente que falava que Bitcoin não gastava pra nada, né? Tu não podia gastar Bitcoin pra nada, mas era pra doar pro influencer do Bitcoin, né? E daí essa é uma questão que eu vejo, né? Porque pra mim, por exemplo, eu nem precisaria estar fazendo vídeo, né? Eu faço querendo ou não um vídeo porque é uma coisa que eu gosto. E querendo ou não, na minha visão, pelo menos, a coisa mais escassa que eu tenho e vou ter é o meu tempo. Não tem nada mais escasso que meu tempo. Não tem nada que eu vou. Não, é impossível conseguir mais tempo. Então, na minha visão, as únicas duas coisas, né, realmente escassas que eu tenho acesso é tempo e Bitcoin. Então, eu tô trocando um pelo outro. O tempo que eu dedico, né, para produzir conteúdo, o tempo que eu dediquei para estudar, o tempo que eu dediquei, né, para querendo ou não perdendo coisa, montando, desenvolvendo, é um tempo válido, né? Então, igual o pessoal fala, nada é de graça. Eu acho que se uma pessoa chega simplesmente por amor, né, oferecendo alguma coisa, o produto é você. Então, é uma questão que fica numa régua, né? Não tem como eu fazer um conteúdo totalmente de graça, simplesmente por amor, porque querendo ou não, eu tô dedicando muito tempo. Então, se eu fosse, por exemplo, no futuro, fazer alguma coisa simplesmente por caridade, né? Querendo ou não, seria uma outra questão. Mas agora, realmente, eu tô dedicando meu tempo, né? Ainda mais que eu sou novo, então, para mim é uma troca justa, um tempo, duas coisas escassas, né? Tempo pro Bitcoin. Eu acho, sim, só um detalhe, tipo assim,
você consegue fazer uma parte do conteúdo na qual você recebe, né? Porque você está dedicando seu tempo e tal, né? Então, Mas. E ainda assim tem como você fazer, por exemplo, ou tudo que você entrega gratuito, porra, considere isso uma é, caridade. então. Porque tá de graça, cara. Então, eu sempre falo também, né? Até para o pessoal da consultoria, geralmente consultoria, ou eu faço para quem é muito técnico, por exemplo, uma empresa que precisa de uma solução específica, ou precisa de uma análise lá, de um pentest, né? Ou para quem realmente quer começar, quem não quer, não tem tempo para ficar perdendo. Por exemplo, um dos meus alunos, o Paulo, né? Que ele até é tranquilo citar o nome dele. Ele já tinha entendido, ele entendeu essa questão do problema do Estado, né? Só que ele não tinha, querendo ou não, toda essa visão sobre, por exemplo, Tails, o que que é seguro, o que que vai colocar seus ativos em segurança. Então ele, por exemplo, foi um iniciante, né, que entrou em contato comigo para aprender essa parte. E hoje em dia ele já domina, ele já se largar ele com o computador aí, ele sabe instalar Tails num, ele tem mais, agora ele tá com 56, 57 anos. Se largar ele com um computador e um Tails aí, ele instala o Tails no computador, cria uma Electrum com chave derivada e utiliza ela totalmente offline por AirGap, né? E querendo ou não, isso foi mais ou menos uma semana de consulta, uma semana que deu no total, né? Mas ele fez umas 2, 3 consultorias e ele já dominou isso. Isso seria uma coisa que ele nunca veria dominando, né? Ele nunca imaginou que conseguiria fazer isso. Então, o quanto que ele gastaria com curso, né? Com qualquer outra coisa, fazendo uma comparação com o mercado, né? Seria muito mais do que fazendo esse tipo de consultoria, né? Uma coisa mais dedicada. E de qualquer forma, eu sempre falo, ele teria todo esse conteúdo de graça para encontrar na internet. Só que é o valor da busca, né? Eu tô entregando, querendo ou não, um conteúdo mastigado, um conteúdo que vai se adaptar, querendo ou não, com todas as realidades que eu estudei e eu conheço para aquela pessoa. Então, é um preço que se paga, né? O tanto que você paga na consultoria, num curso ou num conteúdo mais elaborado é exatamente isso. E é o que eu vejo, o pessoal, eu também dou algumas consultorias, né? Mas não tanto, mas o cara, ele tem a mesma demanda do cara que, porra, que faz o meu curso, que é mais barato que a consultoria, ou do cara que consome o conteúdo gratuito. A diferença é que o cara não tem tempo para poder ficar consumindo conteúdo, pegando aqui e ali, videozinho, parando e anotando. Ele precisa do negócio para ele, para ontem. O cara prefere pagar e é justo, porque é o tempo dele que está em jogo. Então, exatamente. E até, por exemplo, numa questão gratuita que eu vejo muito, por exemplo, com estudo, né? Querendo ou não, o principal é a experiência. E querendo ou não, eu já estou um tempo considerável, né? Querendo ou não, o criptomercado, ele é muito novo e eu estou numa parcela grande, né? Desse mercado já, posso dizer, desde praticamente o início, daqui uns 50 anos, mais ou menos. Então, essa experiência, mesmo que você estude, assista vídeo, né? Podem surgir novas vulnerabilidades, podem surgir novos riscos, e esse background do que pode surgir, o que pode acontecer é o principal, né? É a mesma coisa, praticamente ninguém entrega esse serviço de graça, né, na internet. Sempre vai ter o custo, né, do tempo. Não, com certeza. O, ou se É, você não tiver nada para colocar desse assunto, eu queria fazer uma pergunta já um pouco off-topic. não, é só complementar, né, assim, e reforçar que a gente produz conteúdo e tenta ajudar, e, de novo, normalmente esse conteúdo tem disponível de graça na internet, justamente para tentar resolver soluções de maneira mais rápida e mais eficiente, né? Eu venho do fitness, grande parte do meu conteúdo que eu aplico nos alunos, eu divulgo ele também. Então, assim, se a pessoa quiser aprender por conta própria, ela também consegue, mas é aquela coisa, prefere o olhar e o direcionamento do especialista que fala assim, não, arruma isso aqui. Às vezes você não tem uma referência, tipo assim, você não sabe se o seu computador que é o problema ou se o do outro é o problema, e isso às vezes você vai tentar perguntar e é fórum, é complicado. Então, eu acho que sim, esse tempo precisa ser remunerado. Sim, eu sou a favor de cursos, eu sou a favor que o ensino seja remunerado, como eu também sou a favor que se divulgue gratuitamente quem pode e quem tem esse tempo, mas não que essa briga seja feita assim, entendeu? Então não, você tem que ensinar de graça, você não pode colocar curso, você não pode isso, porque realmente complica. A gente quer massificar uma coisa e ensina uma coisa que precisa
ser feita e ensino ao longo da história sempre foi remunerado. Então, e até uma questão que eu vejo, né? Porque cada caso é um caso. E eu ensino praticamente tudo de graça, né? Se a pessoa quiser, por exemplo, fazer um Tails, fazer autocustódia, eu ensino desde criar o Tails, utilizar Electron, tudo isso de graça, né? Então, querendo ou não, igual para complementar isso, é juntar pontos, né? Se a pessoa, por exemplo, falta alguma dúvida que você não vai encontrar, por exemplo, um caso específico da pessoa, eu só tenho como utilizar Pix, eu só tenho como utilizar tal coisa. Vai ser um caso específico, né? Não vai ser a mesma coisa do que, por exemplo, por uma questão de privacidade, uma consultoria mais específica de privacidade. Não tem como eu fazer um vídeo geral para todo mundo, né? Porque cada caso é um caso. Então, querendo ou não, ao invés de fazer um vídeo geral, né, e trabalhar com essa questão de um público mais amplo para conseguir um engajamento, eu acho praticamente mais interessante, né, do que fazer uma consultoria mais fechada, até para a pessoa ver que vai ter uma assessoria maior, né? Não é, por exemplo, eu fazer um conteúdo de graça lá para qualquer um. Eu acho que até essa questão da pessoa atrai mais a pessoa, ela se sentir única, né? Não sei, deve ter um termo específico para isso, não sei exatamente. Não, tem isso mesmo, porque assim, querendo ou não, a gente entende, né? Você tem que sim valorizar, né, a todo mundo e tal, mas o cara que paga, ele paga não é só pelo conhecimento, ele paga pelo conhecimento que você passa. Porque certamente tem outros profissionais aí que passam o mesmo conhecimento, mas eles escolhem você. Então, assim, é uma atenção que você dá para essa pessoa, é um cliente, se você for olhar. Cara, vou te falar, experiência própria. Surgem muitos amigos disso, depois disso. Exatamente. Ou, se você não for colocar nada, eu tenho uma pergunta para fazer Nada? para o João. Cara, vamos lá. Em relação ao caso que você contou aí no início e tal, né, que o cara fez o Tails e deixou os bilhões lá, etc. E aconteceu exatamente, né? Você começou a contar, eu estava já pensando, né, no que aconteceria e tal, e de onde veio a minha dúvida. Eu consigo ter algum tipo de negação plausível usando o Tails nesse formato, porque assim, no fim das contas, o cara precisou entregar as chaves e o dinheiro para ter uma redução de pena. Quando eu uso, por exemplo, uma cold wallet com uma passphrase, por exemplo, não tem como ninguém saber que eu tenho uma passphrase lá. E eu consigo fazer uma negação plausível. Você consegue ver uma forma de eu fazer isso usando o Tails? Não é, o Tails tu consegue também fazer essa questão, né? E, por exemplo, uma questão só a nível de consideração, né? Se você é uma pessoa normal, não é um mega hacker que invadiu o mercado negro e está sendo procurado, dificilmente vão confiscar todos os pendrives que tem na sua casa, né? E eu não sei se você chegou a ver o caso específico do James Ong, era um pote de pipoca do Cheetos que tinha uns cartão SD nos negócios. Então acho que foi por Eu isso que eles vi. desconfiaram. Porque se fosse, por exemplo, uma Trezor, uma Ledger, né? Podia estar em qualquer lugar da casa, sem dúvida os caras iam levar. Porque já é o running pot, igual a gente fala, né? Mas tem como fazer diversas coisas, né? Você pode, por exemplo, tem como algumas configurações mais avançadas, que dependendo da senha que você vai inserir no Tails, ele vai abrir uma carteira. Por exemplo, você pode adicionar a passphrase na Electron, você pode fazer a carteira do ladrão, né? Por exemplo. Então, existem várias formas, né, de você se precaver com isso. Ou outra questão, né? Porque como, por exemplo, o pendrive no Tails, ele é muito acessível, né? Você pode fazer quantos você quiser. Você pode fazer um pendrive da carteira do ladrão, um pendrive para tal coisa. E num caso extremo, né? Não vai ter como, por como vai ter tudo criptografado, não vai ter como dizer qual software está dentro de qual. Então, na dúvida, você fala, é tudo a mesma coisa, é só backup. Aí você fala, não, eu tô com os ativos em tal. Aí você vai pegar tal e vai entregar, né? Então, já passou uma negação maior. Isso só um exemplo, né? Mas existem milhares de coisas que você pode fazer para dificultar essa questão. Então, eu consigo fazer isso no mesmo pendrive, por exemplo? Isso Tipo mesmo. assim, no mesmo pendrive que eu tenho o Tails instalado, eu consigo botar senhas diferentes para ele abrir compartimentos diferentes do Tails? Eu Consegue, consigo porque fazer o isso? Tails ele é amnésico, né? Então, antes de iniciar o Tails, você pode fazer uma Tem várias formas de fazer isso. Você pode fazer por repartição do pendrive, porque como o Tails ele é amnésico, ele só vai salvar tudo que está dentro do persistente. Então, você pode colocar uma configuração de. Eu não sei se você já chegou a utilizar o Tails. Quando você inicia ele, a Já. primeira coisa que aparece lá vai ser uma passphrase, onde você vai já poder colocar algumas configurações de persistente, como, por exemplo, boas-vindas, a linguagem padrão. Aí você colocou, ele vai, por exemplo, iniciar em inglês, você colocou a senha, ele mudou para português e já entrou na sua conta, sabe?
Tem como você, por exemplo, adicionar uma nova passphrase lá, que dependendo do que você digita, ele vai iniciar outro tipo de tails. Só que daí você vai ter que fazer uma repartição criptografada no pendrive. Só que daí já vai entrando umas questões mais complexas, né? Porque, por exemplo, se passa na mão de um mega especialista, ele vai conseguir uma hora ou outra reconhecer que tem partição criptografada e vai conseguir chegar nisso, né? Então, eu não sei se o Hugo chegou a acompanhar lá no grupo que a gente estava falando a questão do equilíbrio, né? Onde é que até onde vale a pena a paranoia? Porque chega uma hora que se você se lascou, né? Então, É, porque, É, tipo assim, fala. não, não, isso é importante, assim, né? Que, assim, sempre há uma situação onde você pode ir além em segurança, mas chega uma hora que, assim, entra a pergunta, compensa, né? então, Compensa o esforço para tanto, né? Eu acho que achar esse ponto ótimo de segurança também é uma das coisas que cabe ser ensinada, né? então. O pessoal tava discutindo muito, né? Porque lá no meu grupo do Telegram, o pessoal tava falando até onde valia a pena, né? Ter essa paranoia com segurança. Por exemplo, nunca utilizar KC, utilizar o máximo de ferramentas de privacidade, né? E etc e tal. Há outro assunto que a gente pode entrar mais pra frente sobre ferramentas de privacidade. Mas o pessoal tava nessa questão, né? Até onde vale a pena. Porque igual eu tava falando, o que eu falei, né? Às vezes tem grandes especialistas, né, que eu conheço de cibersegurança que a nível de consideração usam Alexa, utilizam a casa inteira smart, usam compra automática da Amazon, né? Enquanto vai ter gente lá que não vai usar nenhum case, vai utilizar todos os dados falsos, né, etc e tal. Então, tem que colocar numa régua até onde vale a pena fazer essa paranoia, né? O que que você tem, por exemplo, de quem você está se defendendo, o que de quem você está se defendendo pode pegar de você, né? Então acho que tem que colocar tudo numa régua e realmente ver se compensa tudo isso, né? Mas eu particularmente não acho que vale muito a pena uma paranoia extrema com segurança. Porque para te doxarem, você pode, por exemplo, nunca usar KC em nenhum lugar, nunca fazer nada, mas você vai fazer uma viagem para tal lugar, vai ter que fazer um passaporte e já tá doxado, né? Então, uma hora ou outra, hoje em dia, você vai ter sua identidade doxada. Então, aproveita, né? Vive a vida que é uma só e se acontecer alguma coisa, tenta dar um jeito, porque acho que não vale a pena muita paranoia hoje em dia. É aquela coisa também, né? Pera lá, o que você está pretendendo para precisar de tudo isso, né? Então, montando uma bomba atômica no quintal, alguma coisa assim. Né? Tipo, tem umas coisas que chega a um ponto que você fala, pô, não precisa ir tão longe assim, né? Então, É, se eu é, tivesse descoberto como fazer gasolina com água, né? Aí eu acho que eu estaria nesse nível, mas enquanto não descobri isso, eu. eu fico vendo às vezes, cara, desculpa a piadinha, desculpa se alguém que esteja ouvindo é assim também, mas, pô, eu fico vendo gente, cara, pô, o cara tem, sei lá, é um Twitter num avatar, o cara tem 30 seguidores e faz uma coisa de segurança que você fala, mano, mas quem é você, sabe? Assim, você percebe, às vezes o cara solta, não, aqui no interior do Brasil, você fala, mano, sabe, precisa de tudo isso, sabe? Eu acho legal você conhecer uma série de ferramentas, mas, pô, a gente precisa lembrar que num passado recente, a gente teve o cara tancando o estado todo com um vídeo na internet, no YouTube, sabe? Daniel Fraga falando, não, eu tenho Bitcoin, vem confiscar aí, entendeu? Então, Sabe, todo mundo sabia quem é o cara, se encontrar na rua sabe quem é, sabe? Tem uma galera que conhece. Então a gente precisa olhar a segurança, óbvio. Eu acho que o teu trabalho ele é muito fantástico de mostrar como as coisas podem ser armazenadas num pendrive de uma maneira segura, é, é, e não só segura da maneira assim da rede, para a rede, para com a rede, mas segura também para que as pessoas se sintam seguras usando, para que elas não percam o fundo, né? Porque isso é um problema também. Você não acha isso? Assim, então, isso é um problema. A gente mostrar uma ferramenta em que não só seja segura em relação à rede, mas que seja segura a ponto do usuário não perder o fundo, que eu acho que esse é o mais então. importante, né?
Eu sempre falo isso, né? Porque hoje em dia, praticamente, a gente não tem mais com que se preocupar com a integridade dos softwares, né? A gente chegou num ponto que tem softwares que eu arrisco dizer, o próprio blockchain, né? A gente pode dizer que é inviolável. Não tem como alguém fazer hipoteticamente tem, né? Mas colocando hoje em dia numa régua é muito improvável. Então, tem sistemas que hoje em dia eu digo que são invioláveis. Então, onde é que vai estar a vulnerabilidade, né? No usuário final. Sempre vai ser o usuário final a maior vulnerabilidade. Então, você pode ter o melhor sistema, o sistema mais sofisticado, mais seguro, mas se você não souber utilizar isso e não souber o que você está fazendo, você é vulnerabilidade. Você vai ser muito mais vulnerável do que você estivesse utilizando um outro sistema mais fácil de usar, que você entenda o que você está fazendo. Então, tem que colocar nessa régua, né? De você pode usar quantas ferramentas de privacidade você quiser, só que o importante é você entender e saber o porquê você está usando isso e o que que é isso que você está usando. Não é só sair usando. Igual a gente estava falando lá, por exemplo, vai colocar 24 palavras, mais passphrase, mais compartimento secreto, sei lá do que, né? Às vezes não tem essa necessidade, né? Não tem por que isso. O que a gente está querendo não se defendendo. Tem outras alternativas, eu digo, né? Hoje em dia, por exemplo, o que a gente pode estar se defendendo diretamente que o pessoal nem cogita tanto é os ataques de brute force, né? Que é o que o pessoal fala que vai ser um risco no futuro. Porque hoje em dia, com o poder computacional dos nossos softwares, demoraria, por exemplo, milhões de anos para com brute force, né? Total aleatoriedade, um computador encontrar uma chave privada. Então, por isso Sim. a gente coloca, por exemplo, a função de passphrase. Só que hoje em dia, né, a gente colocar as 12 palavras mais a passphrase, se você sabe que você não consegue armazenar as coisas, não consegue guardar as coisas no lugar, né? Já vai ser uma complicação. Porque você vai ficar nessa, eu tenho que guardar 12 palavras mais essas palavras aí. Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou perder? Então já é uma complicação. Será que vale a pena colocar uma passphrase? Será que vale a pena se defender disso, né? E a questão que a gente até entrou, né? É interessante falar isso, dessa questão de 12 ou 24 palavras-chave. Porque querendo ou não, atualmente não vai fornecer uma segurança maior, vai ser a mesma segurança. E teve até uma polêmica esses dias na comunidade, porque o pessoal fala que no futuro vai ser a mesma coisa, considerando somente um tipo de ataque de brute force, que é atacando direto já na chave derivada. Só que tem ataque de dissipação, porque o padrão BIP39, eles são só 2048 palavras-chave, né? Então, se um dia a gente chegar, por exemplo, num hardware muito mais potente do que é hoje e colocar ele para gerar aleatoriamente uma ordem de 12 palavras-chave, uma hora ele vai encontrar uma carteira, né? Só que isso é uma preocupação que vale atualmente, né? Vale a pena, por exemplo, ter responsabilidade, porque ou não, se você tem, por exemplo, R$ 1 milhão, vale a pena colocar um risco de você, por exemplo, não ter acesso a 12 palavras a mais que você definiu para colocar todos esses milhões em risco, né? Então, eu acho que tem que colocar nessa régua. E é importante também que isso vai ser imediatamente avisado o dia que isso mudar, né? Assim, olha, Então, ao invés de exatamente. ser 1 milhão de anos agora, fizeram uma tecnologia que caiu para 500 mil. Entendeu? Então, Eu acho que isso é importante porque é bem que você falou, o risco de perder os fundos acaba sendo maior do que o risco de um brute force nesse sentido. e outra questão que a gente fala sempre também, né, do canário de mina, porque, por exemplo, a carteira do Satoshi. A carteira do Satoshi não foi derivada com moeda, não foi feita totalmente offline, não funcionou sempre por air-gap, tem as chaves conectadas na internet, ela não nem passou por função hash, se eu não me engano ainda. Então, se um dia for viável um ataque desse, né, qual que é a carteira com mais dinheiro? Qual que é o principal alvo, né? Vai ser a carteira de Satoshi. Então, se um dia a Exatamente. carteira de Satoshi for atacada, a gente vai saber exatamente que nossas carteiras estão em risco. Não vai ser a carteira lá do Clayton, do interior do Nordeste, que tem R$ 5 mil, né? Que vai ser atacada por um brute force que levaria trilhões de dólares para funcionar, né? Exatamente, ela está muito mais. Essas carteiras estão muito mais vulneráveis. Eu não sei se isso foi feito propositalmente, mas se não foi, serve muito bem para esse propósito dela estar ali. As carteiras mais frágeis possíveis do Bitcoin estão ali para todo mundo saber e tentar atacar. Então é elas que certamente vão cair primeiro, né? Então, exatamente. Pô, só um detalhe que eu queria colocar, cara, você estava falando negócio de chaves, passphrase e tal. Para mim, a realidade, né, assim, para as pessoas que vêm me buscar, cara, passphrase é
assim, é necessário, não tem outra opção senão usar passphrase, sabia? É da Não é, realidade da então, galera, sabe? Assim, mas são eu também pessoas sempre assim, indico, é. com a maioria tem muita noção, sabe, das coisas. Então, o cara que chega para mim, ele dificilmente ele é muito iniciante, né? Ele já tem uma noção muito boa, ele tem um fluxo financeiro muito alto e ele tem um modelo de ameaça diferente do restante do povo. E aí, né, passphrase é essencial. É só um detalhe, né? A gente também tem que entender, né? A gente não está nesse meio, mas se a gente tem que parar, olhar para trás, para o momento em que a autocustódia foi um problema para a gente e entender o quanto de pessoas tem esse problema ainda. O quanto a autocustódia é um problema, não diria para a adoção do Bitcoin, mas é um impeditivo para que pessoas entrem no Bitcoin, porque ela fica com essa dúvida, ela não tem essa fluidez, né? Eu lembro a primeira vez que eu caí num vídeo dos bitcoinheiros que era o Dove explicando coisas. Eu falei, mas por que que esse urso está falando isso, entendeu? Como assim uma carteira não é meu fundo que eu comprei na corretora, então eu tenho que tirar, entendeu? Assim, então a gente tem muita gente nesse ponto ainda, né? Então, é até uma questão que eu tinha comentado que a gente falaria, né, de como é que vai apresentar o Bitcoin. Que essa é uma questão muito delicada. Até numa live que eu fiz com o Caio Leto sobre mineração, por exemplo, isso me fez pensar bastante, né, que a gente sempre apresenta o termo mineração de Bitcoin. Então, o pessoal sempre assimila uma mineração, né? E então a gente poderia simplesmente mudar esse termo de mineração para, se não me engano, ele falou validação assistida, né? Que seria uma coisa mais plausível para as pessoas entenderem. Então, eu acho que essa questão, às vezes, de autocustódia, a forma que a gente, a pessoa que é, a forma que a pessoa é ensinada, né? Eu acho que vai ser um dos principais pontos que vai moldar essa visão da pessoa e a facilidade que a gente, como educador, influenciador, vai ter para trabalhar com essa pessoa. Porque tem gente, né, às vezes, por exemplo, alguns casos que as pessoas não têm nem noção, né, do que vai ser uma exchange, o que vai ser uma carteira, o que vai ser uma autocustódia, né? Porque às vezes acompanhava certos nichos, né, que não falavam especificamente disso. Era um nicho Bitcoiner, só que falava, por exemplo, sobre valorização do Bitcoin, sobre o gráfico do Bitcoin, que estava acontecendo o padrão sei lá o que no gráfico, né? E não preza tanto essa questão. Então, no meu modelo, né, eu acho que o principal é a pessoa entender primeiro a autocustódia. Primeiro ela entende o que que é autocustódia de Bitcoin e depois ela vai entender todos os outros pontos, né? Eu acho que tinha que começar por isso. E eu acho que a gente tinha que tentar modelar essa forma, né? Eu acho que não está sendo a melhor forma da gente apresentar isso, né, para o público pela forma que o pessoal chega também. Eu acho que teria, eu não sei exatamente qual, mas eu acho que a gente ainda teria uma forma melhor de apresentar essa questão de autocustódia. Cara, é difícil demais falar de autocustódia para as pessoas, assim, eu digo isso porque, assim, a gente fez, né, o Hugo me ajudou a fazer um artigo sobre autocustódia lá para o meu Substack, e o artigo ficou ótimo, ele aborda tudo, mas ele não consegue, às vezes, pegar o cara iniciante, sabe? É muito difícil você falar de autocustódia, porque eu acho que as pessoas, elas estão acostumadas com o padrão monetário que a gente tem normal, né? Onde o seu dinheiro está no banco, né? E aí a pessoa acha que só porque está constando um saldozinho na conta dela, ela tem aquele dinheiro. Então, assim, é Felipe, disruptivo, né? Felipe, as Então, pessoas que caíram em golpe no Bitcoin estão caindo de novo. não é, isso é o mais Então, incrível. A galera chega na ganância. Então, como, isso. como a gente tira essa ganância para mostrar, olha, isso aqui, cara, sabe, a gente precisa chegar com teoria monetária para o cara entender o que é um dinheiro, como dinheiros circulam na humanidade ao longo da história, por que que o real não é um bom dinheiro, por que que o sistema Fiat aconteceu, né, de novo, como já aconteceu antes. Então, é muito problemático, porque o cara chega para mim, cara, eu tenho amigos mesmo, assim, de longa data, de melhor amigo,
que o cara chega para mim assim, ele fala do Bitcoin quando dá um pump. Ô, e aí, tá bem agora, né? Não, eu tô bem lá atrás, quando eu comprei a 16, entendeu? Eu comprei mais, porque eu guardei mais. Então, assim, é a forma de ver com baixa preferência temporal as coisas. Então, eu acho que aí é um ponto, que aí a gente chega no problema, a autocustódia. E, e aí a gente empaca, né? Porque é essa falha de diálogo do tipo, cara, isso aqui não é para você ganhar dinheiro, isso aqui é o próprio dinheiro, né? O que você tem na mão Então, não é o dinheiro. exatamente. Uma questão que eu vejo também, que eu fiz essa assimilação, né? Que é geralmente quem tá no Bitcoin por valor e reconhece o valor de autocustódia. Quem tá por preço dificilmente vai reconhecer essa questão de autocustódia. Então uma triagem, né? Se a pessoa tá realmente por preço, você vai ter, sem dúvida, uma dificuldade muito maior para ela entender essa questão. Porque se tá por preço e não por valor, tu não entendeu o Bitcoin, né? Então tá realmente muito no início. Cara, essa é uma das sínteses mais bonitas que eu já ouvi. É isso mesmo. Quem tá por preço não entende a autocustódia. Então. É, porque o cara vai querer. Sim, o cara não tá vendo Bitcoin pelo Bitcoin, o cara tá vendo um investimento qualquer, assim, como se fosse Bolsa Exato. Vale. E outra questão é, agora que tu me fez essa questão do investimento normal, que me veio essa questão é da responsabilidade, porque a autocustódia a gente sempre coloca essa questão de responsabilidade na pessoa, né? Se você fizer, ó, por exemplo, a gente vai falar, ó, a rede do Bitcoin é impecável. Se você tiver algum problema, alguma coisa que você errou, alguma coisa que você fez de errado, e se você cometer algum erro, não vai ter para quem chorar, não vai ter FAQ para ligar, não vai ter para quem reclamar, né? Então, essa questão também de a responsabilidade que você tem na autocustódia, eu acho que é uma das questões que mais espanta as pessoas. As pessoas não reconhecem essa questão realmente do problema de deixar o seu dinheiro na mão de outra pessoa. Então, o que eu tô tentando mais agora é realmente apresentar o problema de deixar o seu dinheiro na mão de outra pessoa. Não realmente a questão da autocustódia do Bitcoin, a soberania que ele fornece, né? É realmente fazer a pessoa entender o problema. Então, por exemplo, uma pessoa lá vai investir na bolsa, um cara tem 11 milhões de reais. Querendo ou não, o cara vai estar resguardado, né? Igual o caso do Ryan Santos que a gente estava falando. Ele vai, por exemplo, ter 100 milhões de reais. Se acontecer algum problema, se ele fazer alguma cagada, ele vai conseguir, querendo ou não, ligar para o banco, vai conseguir ligar para tal gerente, para tal pessoa refazer isso, né? Por exemplo, ele fez uma transação errada, fez alguma coisa errada, ele vai ter esse respaldo. Ou, por exemplo, se ele está viajando lá, o risco dele, né, com o Bitcoin que ele está correndo é muito maior, porque se ele tivesse resguardado por bolsa, não é assim para pegar uma pessoa e tirar todo o dinheiro dela, né? Com Bitcoin, você tendo a pessoa fornecendo as chaves privadas, 5 minutos você zerou o patrimônio dela, né? Então, essa questão, acho que de responsabilidade mesmo, das pessoas não reconhecerem essa questão da necessidade da gente ser responsável pelo nosso dinheiro principal. Exato. É, curiosidade que me veio aqui falando dessas coisas. Algum de vocês já perdeu dinheiro fazendo transações erradas, seja na rede Bitcoin, seja em outras? Nunca, cara, por incrível que pareça, Eu perdi esse por ano. conta do P2P, né, que eu faço todo dia 15 transações, eu nunca fiz nada errado Eu de nunca fiz mandar para porque outra eu sempre fui pessoa. paranoico, é. Tem que sempre revisar umas 50 vezes. Revisa lá, revisa no papel, revisa na mão. Eu já perdi esse ano, cara. Mas, olha, foi uma lição de US$ 100 que me fez entender uma coisa. Eu tinha comprado o Pax Gold, aí eu tinha colocado numa carteira dessas de celular multimoedas, fui devolver, e aí, puta, tava mó zona aqui em casa, e perguntando coisa, e eu lá transferindo, aí, inclusive eles até mudaram a carteira depois disso, a Coinomi, né, era a Coinomi, ela mudou, então ela bloqueou a maneira. E eu, sem querer, ao invés de depositar para a carteira, eu depositei para o contrato, né? Quando você deposita para o contrato, Aham. você perde. Aí eu entrei para ver no Perdeu, é. contrato, cara, uma galera já tinha feito isso, assim, já tinha, tipo, sei lá, uns 30 onça Troy de ouro que já tinha se perdido ali. E aí, cara, me veio uma coisa, nessas eu descobri que realmente a Pax Gold não é 100% lastreada, porque, assim, se tem gente, ele diz que para cada token emitido tem o correspondente ao ouro. Mas se as pessoas perdem isso, eles podem muito bem emitir novos tokens, porque está no contrato, eles conseguem ver isso e eles não fazem. Ou seja,
o que eles têm não é 100% lastreado. Ou Então, simplesmente pegar esse ouro para eles, né? Porque eles sabem que isso daí nunca mais vai ser usado. É o exatamente. cashback deles, o extra. Exatamente, mas assim, ou seja, não dá para dizer que o negócio é 100% rastreado, porque eles têm mais ouro do que token, no mínimo, né? Então, acabei aprendendo essa e nunca mais comprei. Então, eu já É, tive mais erro de perder dinheiro com questão de transação. Às vezes, igual o último erro que eu fiz, por exemplo, que até para recomendar para a galera que provavelmente mais gente vai cometer esse erro, é enviar da wallet of Satoshi para endereço on-chain e esquecer que tem uma taxa fixa de 10.000 satoshis. Esse foi Nossa, isso eu não um sabia. erro. Ainda bem que eu Aí, lembrei ó, já disso. tá todo mundo aí que tá, todos os espectadores avisados aí. boa, Vai dar certo. Se forem enviar, vai dar certo. Só que sempre se lembre de considerar a taxa de 10.000 sats. taxa bem, bem dolorida, né? Tu vai Especialmente lá enviar, né? Nossa, que tranquilidade. Nem precisa fazer conversão, né? Nem precisa usar bridge. Envia direto lá do valor do Satoshi. 10 mil, aí é. Cara, eu comentei um negócio agora que eu vi, que você lançou para os seus assinantes privados e falei para o Felipe, eu percebi por áudio que o olho dele brilhou, entendeu? Que é um vídeo que você fez colocando Tails para rodar uma carteira de Monero, é isso? Isso mesmo. Fala um pouquinho A para gente, Wallet. pô. Fala um pouquinho para gente como é, assim, Então, é que conceitualmente. o Tails, né? Ele é um software amnésico, é como se fosse, em poucas palavras, um Windows. Só que é Linux, né? O Windows Linux. Como se fosse um sistema operacional onde você inicia normal e ele vai ser. A única diferença, né? É que ele é amnésico e a interface dele. Então, o que você não salvar dentro do persistente vai ser apagado toda vez que você reiniciar ele. Então, tirando isso, é um computador Linux normal. Então, você vai poder instalar praticamente qualquer coisa contanto que você faça essa configuração persistente. Então, como eu vou falando já sobre essa questão, né? Eu particularmente vejo a Monero como uma ferramenta de privacidade pro Bitcoin muito melhor do que os mixers convencionais, além de ser muito mais barata. Então, por eu ver a Monero como uma ferramenta de privacidade, o Tails ele é como se fosse um canivete suíço de privacidade, e Electron tá lá dentro, né? Ao invés de, por exemplo, instalar uma ferramenta de mixer e coisa, é muito mais fácil instalar uma wallet da Monero muito mais barato, né? Para fazer essa anonimização dos envios. Então, basicamente, você só vai iniciar o Tails lá, você vai instalar, né? A única diferença é que você vai ter que iniciar pelo terminal. Então, você vai colocar lá ponto barra start GUI wallet Monero. E daí ele inicia o wallet normal e funciona normalmente lá. Ou, no caso, ela só roda a via terminal, não roda a GUI com interface, não? Roda A GUI sim, não Wallet? roda sim com Ah, tá. interface, só para iniciar, porque como você não vai ter como, por exemplo, abrir lá dentro do persistente, né, e clicar igual tem o logozinho do arquivo dentro do Linux, você inicia pelo terminal. Então lá pelo terminal é como se você, ao invés de clicar, você dá o comando, né, é só digitar ponto barra e daí coloca o nome do arquivo de iniciar lá. Aí ele inicia Caramba. normalmente. No meu Ubuntu eu fazia isso, eu iniciava a GUI Wallet via terminal. Eu não sei por que que eu não conseguia iniciar de outra forma, mas eu também só fazia assim. É É, CLI que o ela, pessoal fala. é. Eu não sei por que que eu fazia isso, mas assim, era a GUI Wallet, porque ela tinha interface bonitinha, né? Mas eu, para Aham. iniciar ela, tinha que ser no terminal. Não É, sei não por é. quê. Mas é a mesma coisa, então. É provavelmente por causa do software. Tu usava Linux ou Windows? No Ubuntu, né? Era Linux. Ah, não é Linux, então é por causa do terminal, é tudo no terminal mesmo. Deixa eu só fazer um pequeno disclaimer, porque eu fiquei pensando assim, quem está chegando agora tá viajando no negócio. Fazer uma analogia de como é o Tails, né? Então, o Tails, como o João bem disse, tudo que você quer que fique salvo tem que salvar nessa pasta específica. Mas, tirando isso, é como se toda vez que você ligasse o seu Windows fosse a primeira vez. Então você tem que configurar Exato. uma série de coisinhas. Então, se você vai lá, ajusta. Tô colocando coisas aleatórias. Vai lá, ajusta a hora. Ah, eu quero que ele mostre a temperatura que está aqui onde eu estou. Então você vai ter que ir lá configurar isso de novo. Se ele não tiver nessa pasta persistente, você vai ter que fazer isso de novo. Então ele apaga, ele não salva o que você fez, né, antes da vez anterior que você ligou.
E isso é muito interessante para a privacidade, porque permite que você faça o que você quiser fazer e depois o software não vai ficar salvando rastros disso. Então, se esse pendrive, se esse computador cair na mão de alguém que vá te investigar por motivo Y, Z, legítimo ou não, a pessoa não vai saber o que você acessou e o que você mexeu. Era só esse disclaimer que eu queria Exatamente. fazer. E é uma questão, né, fazendo mais um disclaimer aqui, é que esse software ele é realmente incrível, porque mesmo que você vá usar um CoinJoin, um Whirlpool, as melhores ferramentas de privacidade, mesmo que você utilize tudo com as melhores práticas de segurança e você apague tudo, se você apagar tudo, você deixou um log que você apagou tudo. O log vai ser o último registro que vai ficar dentro do terminal. Então, por exemplo, você utilizou lá um CoinJoin lá na Samurai, e daí ficou esse registro no seu computador. Se fosse investigado, né, estaria lá que você utilizou o SconJoin. Aí você vai lá e apaga tudo isso. Só que ficou um log que você apagou tudo isso. Então, se alguém fosse investigar, vai ficar, ué, mas o que aconteceu? Ficou esse log que apagou. O que foi apagado? Vai deixar mais uma pulga atrás da orelha. Dentro do Teus não tem essa. Como ele vai apagar tudo e iniciar um novo, não vai ficar nenhum log. Não vai ficar nenhum registro do que não está no persistente. E só um detalhe também para constar que a gente não conversou antes a respeito de Monero e privacidade, nem Bitcoin, tá? É só Para quem dizer nos ouve saiba que disso, não, né? não foi fortemente influenciado a dizer. É, eu não pedi para que ele falasse nada do que ele falou, viu? Não era para falar que eu tô sendo comprado aqui, é? 10 Moneros hein, já faz você falar Ah, que Monero é uma um boa Bitcoin ferramenta. já tá bom. Não, mas realmente, é a minha opinião pessoal mesmo. Não tô sendo comprado aqui, não. Infelizmente. É. Não, mas é porque eu gosto muito de Monero, né, e tal, e assim, nem todo mundo, qualquer coisa que você fale, né, que seja extra Bitcoin, o pessoal já pira, né? Então, assim, já viu, né? Inclusive acabou de sair, né? A gente grava esse episódio, e acabou de sair nesse momento o episódio de você refutando o área Bitcoin, tá? Então, por isso que a gente falar em Monero, as pessoas ficam um É, pouco. o Ah, pessoal tá. fica meio com o pé atrás. Não, é que Ficam indo na receosos. prática mesmo, se for compartilhar, né? Por exemplo, um cara lá. Porque o que eu indico mesmo para privacidade, né? Se você realmente não quer deixar rastro, você compra por Peer-to-Pay. Porque se, por exemplo, você comprou numa Binance e quer tirar os rastros disso, né? Vai ficar um registro lá na Binance que você comprou. Então, se você quer eliminar realmente o rastro, você compra na Binance. Se você comprou na Binance, né? Você vende na Binance e compra por Peer-to-Pay. Não vai ser nenhuma ferramenta, não vai ser CoinJoin, não vai ser Ripple que vai ajudar a tirar esse rastro. Porque, por exemplo, de quem você está se defendendo disso, né? Por exemplo, da Receita Federal. Se a Receita Federal pega um reporte lá da Binance, vai estar lá que você comprou R$ 5.000, por exemplo, de Bitcoin ou de Monero, de qualquer coisa, né? E que isso simplesmente desapareceu. Eles não vão saber onde é que tá, só que isso vai estar. Então é cabível colocar uma multa em cima disso. Se você vai lá na Binance, compra 5.000, vende 5.000 e compra por Peer-to-Pay, não tem como ninguém nunca saber. Então o que eu aconselho, né? Se você quer, dependendo do caso, primeiro o que eu aconselho, né, é você analisar o caso. Se vale a pena você realmente vender isso e comprar isso de outro lugar, ou se vale a pena usar uma ferramenta de mixer, né? E a maioria dos casos que realmente vale a pena utilizar uma ferramenta de mixer não é um valor tão alto. Então, se, por exemplo, eu vou utilizar um CoinJoin, um Whirlpool para um valor que não é tão alto, acaba não compensando, vai muita taxa. E a Monero, que não vai oferecer praticamente tudo isso, né, com uma transação normal, porque ela vai utilizar Stealth Address, vai utilizar Ring Signature, etc. E detalhe, né? A gente não pediu para ele falar isso, é muito sério. E isso tudo, se você mandar na taxa baixa, você vai pagar 5 centavos na transação. Meu Deus do céu, que loucura, hein? É, e Bom, quem diria? tem a ferramenta que, ao meu ver, também ainda é a mais segura, que é a mineração, né? Ela Então, a gente até ainda, falou lá no canal, né, que é o melhor. ela ainda acaba sendo a melhor. O problema é o acesso, custos, enfim, mas essa fica para outro episódio, que a gente está preparando um episódio para falar de novo, desses usos alternativos, porque a mineração de Bitcoin tem estranhamente subido depois que os projetos open source, assim, o interesse que os projetos open source estão saindo, né? É, então é uma coisa que, inclusive, vai ser a nossa notícia de hoje.
Mas antes disso, eu quero te perguntar, João, como fazem para te achar? Eu sei que você tem um grupo ativo no Telegram, isso ensina muita gente. Que canais que você quer divulgar, como as pessoas te acham, serviços todos que você faz, conta pra gente. Então, se quiserem me encontrar, só pesquisar por Ten Invest lá no YouTube. Se jogar no Google também tem meu site, www.teninvest.com, que daí lá também fala um pouquinho sobre meu serviço, sobre quem sou eu e sobre as consultorias. Mas só pesquisar Ten Invest em qualquer lugar já encontra. E de canal que eu indico o canal do Mestre Hugo Quinteiro aí. E se quiserem assistir nossa live lá no meu canal do YouTube, que a gente falou bem interessante sobre também esse ponto, né, de aproveitamento alternativo da mineração de Bitcoin. Pô, obrigado pela, pela citação também. Eu tenho acompanhado as suas lives, é, normalmente depois, por causa dos horários, enfim, mas tem sido uma produção interessante de conhecimento. Tem mais alguma pergunta, Felipe? Cara, não, não, eu acho que é isso mesmo. Já me ganhou já, tá tudo certo, não tem mais o que se falar. Bom, então no final a gente normalmente comenta alguma notícia, e a notícia dessa semana, eu tive a felicidade de eu mesmo escrever, tá no Bitcoin Block. Foi quebrado o recorde mundial de eficiência da mineração. É um projeto open source, né? Para quem já ouviu falar, eu já falei algumas vezes dele, o BTX, né? Em português aqui a galera tá falando Bitaxi, né? Mas é um projeto de engenharia reversa, onde o Scode, que é o pseudônimo, é um engenheiro elétrico, ele pegou um chip de ASIC e fez esse chip, fez uma placa PCB específica para esse chip minerar, né? Então é um único chip e dentro dos testes dele ele pegou o chip da S19XP, se eu não me engano, e conseguiu fazer ele minerar a 20 joules por terahash, ou seja, a eficiência dessa acho que está em 30, se eu não me engano, no ASIC, e ele conseguiu com um chip só fazer ela fazer essa marca que é uma marca histórica da mineração, ou seja, nem a, a Bitmain que fabrica o chip conseguiu isso no ASIC, ele conseguiu no BTX. Comentários? Então, sem nenhum custo, nenhum gasto energético maior, né? Com o mesmo gasto energético. Na verdade, assim, ele conseguiu fazer um chip fazer 10 watts com 500 e pouquinho gigahash de poder de processamento. Não é, dependendo da energia, o negócio é. É aquilo, assim, né? Para quem entende um pouco mais de eletrônica, é óbvio que ele está usando um sistema, a fonte de alimentação dele consome muito menos porque ela tem muito mais reserva, né? Quem faz uma mineração de 3, 4, 5 mil watts por equipamento, você está utilizando fontes de alimentação que funcionam muito mais próximo do limite delas e elas consomem mais por isso. Então é aí que está essa diferença de eficiência, mas mesmo assim é aquilo, é um projeto open source que fez algo que ninguém tinha conseguido até então. Então, a gente vai ter que ver, né? Porque provavelmente vai ser um custo muito menor, né? E vindo pro papo de shitcoin que tava lá no Twitter hoje já, tem que ver se a galera realmente vai colocar isso, às vezes, no que tá pagando mais, né? Porque às vezes com um custo menor vai ser um risco menor, né? Porque você pagando menos por um hardware, querendo ou não, é consequentemente um risco menor que você está correndo. Então, às vezes, se compensar, pode subir muito o hash rate de outras altcoins aí, porque é viável, né? Tá sendo rentável. Então, Do SHA-256, né? do Eu acho, eu SHA-256. acho que o do SHA-256, no momento, se eu não me engano, é o Bitcoin mesmo que está o mais rentável, mas é aquilo, vai ficar muito mais fácil realmente migrar esse hash rate a essa não fidelidade de hash rate por Exato. interesses financeiros fiat, que é a brutal heresia com qual eu tenho publicado. Felipe, algum comentário? Cara, não, eu tava pensando aqui, esse.
eu comecei a viajar, que eu tava olhando pro meu Nerd Miner aqui e comecei a viajar nesse negócio. Eu não sei se foi você escreveu o artigo, né? Eu vi a notícia relacionada e tal. Eu não sei aonde foi que eu vi. Ah, não, eu vi foi em outro lugar e eu vi que você tinha até comentado lá e marcado outras pessoas a respeito também dessa mineração. Eu não lembro mais quanto que era em termos de hashes, mas era um negócio também extremamente barato, etc. E eu comecei a viajar aqui, tipo assim, e pensar na minha cabeça, eu já montando uma mini rig aqui apoiada no meu computador, sabe? Só com os devices pequenininhos, entendeu? Mas, tipo assim. Cara, Cara, eu não, é, eu nunca mexi com isso, mas eu tenho achado tão interessante essas coisas mais baratas e mais simples, sabe? é um Sei negócio. lá. Ó, para vocês terem uma ideia, no momento que eu escrevi o artigo, colocava esse novo BitX, ele colocava de maneira lucrativa um custo de quilowatt-hora de 11 centavos de dólar. Minimamente, a gente está falando de muito pouco lucrativo, mas no verde ainda, não era, né, o estimado não era vermelho, que normalmente as rigs hoje, os ASICs grandes hoje, já entram em prejuízo com 6 centavos de dólar, 7 centavos de dólar. Então, assim, é um game changer, sabe? No sentido, lógico, a gente não está falando de um hash rate elevado, mas do potencial de pegar pequenos dispositivos e colocar dentro da casa das pessoas, pode não pesar para uma, duas pessoas, mas se isso populariza e todo mundo quer entrar e brincar, cara, a gente está falando de, e não está olhando para o lucro propriamente dito, mas só para participar da rede, a gente está olhando para uma coisa que tem potencial de aumentar, sim, o hash rate, se a gente está falando de uma casa de milhões de pessoas. Então, é até uma coisa que eu penso, até por exemplo, um relógio, assim, algum negócio que você vai ter que vai ficar conectado na internet, que vai gastar uma mínima energia, coloca algum ESP32, algum negocinho ali, né? Ainda mais que se já tá evoluindo nesse ponto, pensa daqui 15 anos, né? Ou como é que não vai estar o benchmark do mercado, quanto já não vai ter evoluído esses hardwares, né? Então eu acho que daqui uns dias praticamente todo, daqui uns anos, né? Praticamente todo utensílio eletrônico que a gente vai ter aí vai, nesse período de energia ociosa, tá minerando alguma coisa. Exatamente. E a mineração está voltando para a plebe, né? E Exato. assim, se você imaginar, todo mundo tem um computador em casa. Você imagina se esse negócio começa a pegar. Ah, não, todo mundo tem agora que seja um Nerd Minerzinho, sabe? Um aparelhinho. Então, Isso, eu penso, sabe aqueles quadros, igual o quadro eletrônico de gente, às vezes, que tem que ficar mudando o pessoal, as fotos, assim, um negócio desse, Sim. sabe? Que tá o dia inteiro conectado ali, deixa minerando alguma coisa, mesmo que seja mínimo, né? o próprio roteador, né? Começar a fazer roteador de Exato. internet com uns dois, três chips de ASIC, deixa lá. Então, às Né? vezes diminui, né, o custo do roteador para conseguir chegar para mais gente, você abate o custo de produção do negócio, né, tendo esse lucro. E daí o que for minerado dentro desse roteador vai para a carteira da empresa, por exemplo. Eu acho que pode crescer muitos módulos de negócio, né, tornando esses chips viáveis e acessíveis. Com certeza, com certeza. Bom, eu acho que a gente vai ficando por aqui. João, quero te agradecer muito pelo seu tempo, por essa entrevista. Ah, obrigado mesmo, acho que foi muito esclarecedora aqui. Só deixando claro mais uma vez que a parte do Monero ele não foi incitado a falar. Né, ele falou de livre e espontânea vontade. É, Não, ele tá certinho, ele tá no caminho certo. Fiquei com medo do shape do Hugo aí não vou falar nada para desagradar o pessoal aí. O shape falou por ele, não precisou falar nada. Cara, mas assim, acho que daqui eu comecei a usar Monero basicamente por coisas que o Felipe falou, enfim, eu tinha essa curiosidade e foi ele que me mostrou esse caminho. É, ainda sou maximalista de Bitcoin no termos de em percentual de investimentos e tudo. É aquela coisa que eu falei em outros episódios, de ter um seguro sobre. Então, é seguro contra privacidade de transações do Bitcoin, para mim, é o que eu precifico isso e coloco em Monero. É muito pouco, porque eu acredito na solidez da rede do Bitcoin e mesmo esses problemas serão, se isso se tornar um problema muito grande, ele vai ser contornado, acredito que sim. Capacidade que o
o Bitcoin tende a atrair cérebros como o teu, João, que sabe, brinca com Tails, ensina pessoas, como o do Felipe, que faz coisas também de educativos, de métodos de privacidade, como das pessoas que a gente comentou aqui, que conseguem bater recorde mundial de eficiência fazendo uma coisa praticamente doméstica. Então, eu conto com esses cérebros na hora que privacidade for um problema. Então, o seguro que eu tenho em Monero, ele é um percentual muito baixo, justamente por eu acreditar na solidez da rede do Bitcoin. Mas é isso, cara. Vamos ficando por aqui. Quem gostou, não, por favor, deixe 5 estrelinhas, que isso ajuda na divulgação. Também, quem gostou muito, quiser deixar uns satoshinhos, envie para quinteiro@zbd.gg ou no nosso aplicativo favorito no Fontaine, quiser dividir um pouco do satoshi que ganhou ouvindo esse episódio, é só doar diretamente ao canal. E muito obrigado, João. É, ficamos aqui à disposição, caso queira também, em um episódio, chamar a gente. Ficamos por aqui e tchau.